Fala pessoal, como é que estamos? Tudo bem? Professor Fábio Milhomens, vindo aqui rapidamente para passar uma dica, a dica certeira, né? A dica da aprovação, a dica para arrebentar na prova de processo civil da primeira fase da OAB. Vocês sabem, e vocês estão estudando, que a prova de ordem a cada momento vem se tornando mais difícil. Isso requer, portanto, do aluno não apenas o estudo, mas saber como estudar. Não apenas o conhecimento, mas a aplicação do conhecimento. Pois bem, um dos assuntos que sempre é cobrado pela FGV, vou repetir, um dos assuntos que é sempre cobrado pela FGV é o tema intervenções de terceiros. Vamos repetir? Intervenções de terceiros. Esse tema, ele está previsto no nosso CPC a partir do artigo 119 ao artigo 138. Mas, Milhomens, o que seria de fato essas intervenções? Respire. A intervenção, você sabe muito bem, nada mais seria do que o ingresso de um terceiro a um processo que se encontra em tramitação. Ingresso de um terceiro diante de um processo que se encontra em desenvolvimento. Pois bem, o que de fato traz agora o questionamento é por que motivo ou qual seria a justificativa para que uma pessoa estranha ao processo tivesse, portanto, intenção de entrar. Pois bem, é aí que a gente começa a compreender as intervenções. As intervenções de terceiros, elas podem ser, no nosso CPC, típicas ou atípicas, mas vamos dar ênfase às intervenções típicas. Entre elas, assistência. A assistência está prevista no artigo 119 ao artigo 124 do CPC. A assistência é uma intervenção aonde o terceiro ele pretende ingressar no processo para auxiliar. Repete comigo. O terceiro pretende ingressar no processo para auxiliar a uma das partes na obtenção de um resultado favorável. Para isso, eu sei que você ficou agora na dúvida, ele deve demonstrar interesse jurídico. Ele deve demonstrar que aquela relação jurídica discutida no processo entre as partes originárias vai gerar ou pode ocasionar ao mesmo algum tipo de consequência. Isso é assistência. A segunda modalidade de intervenção é a chamada denunciação da lide. Aliás, eu sempre digo em aulas, em palestras, que a denunciação sempre deve ser dada muita atenção, porque sempre é muito festejada, não apenas na prova da OAB, mas também em provas de concurso público. Pois bem, a denunciação, ela festeja, gente. Ela festeja o chamado direito de regresso. Então, o que se objetiva com a denunciação da lide é trazer para dentro do processo um garanter. Gostei dessa palavra, garanter. Garanter é um garantidor, para que este terceiro possa, acaso o denunciante seja vencido, ressarcir todo o prejuízo que porventura ele possa vir a ter diante daquela decisão. Isso é a denunciação da lide, prevista no artigo 125 ao artigo 129 do nosso pergaminho processual civil. A terceira modalidade, para não perder o raciocínio, é o chamamento ao processo. Para mim, sempre atesto isso, que o chamamento é a mais simples modalidade de intervenções. Porque o chamamento, ele congrega, ele conclama a chamada solidariedade. Repete comigo, solidariedade. Então, o objetivo, a finalidade do chamamento ao processo é trazer para o processo os co-obrigados, os devedores solidários, aqueles que detêm uma relação de solidariedade com uma das partes, notadamente com o réu.
Pois bem, esse chamamento ao processo tem as suas diretrizes a partir do artigo 130 ao artigo 132. A quarta modalidade, para não perder o foco, é o IDPJ. O que é o IDPJ? O incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse incidente ele está previsto no artigo 133 ao artigo 137. E é um tema, gente, é um tema tão importante que pode cair na prova, na questão de processo civil, sim. Pode cair na questão de empresarial, sim. Pode cair na questão de consumidor, sim. Então veja que o aspecto do IDPJ é muito amplo. Então esse é um tema que deve, de fato, ser muito observado pelos candidatos. Então, como o próprio nome já aduz, o IDPJ objetiva o quê? Desconsiderar a pessoa jurídica para trazer para o processo os sócios, para que os sócios possam responder no limite do capital social pela dívida contraída pela pessoa jurídica. Muito bem, só que tem um detalhe, para você não passar batido. Nós temos também hoje, mais do que nunca, o chamado IDPJ inverso ou invertido. Cuidado, não é nada demais, é apenas o caminho contrário. O que, ou seja, se pede a desconsideração da pessoa física para trazer para o processo as empresas, aonde essa pessoa física tenha relação societária. Isso é o IDPJ. E, por fim, nós temos o amicus curiae. Última intervenção típica, o amicus curiae, que está previsto no artigo 138 do nosso Código de Processo Civil. O amicus curiae, o amigo da corte. O amigo da corte, que pode ser uma pessoa natural, uma pessoa jurídica, órgão ou entidade com representação adequada. O amigo da corte que tem uma importância de trazer informações relevantes que permitam ao órgão julgador, seja o juiz, seja o relator nos tribunais, possa trazer informações relevantes que permitam a construção de uma decisão em caráter extremamente democrático e participativo. Isso é um amicus curiae com previsão no artigo 138 do nosso CPC. Então anotaram aí, legais? Anotou legal? Então tenham certeza, é um tema recorrente, é um tema importante, é um tema que vai fazer com que você passe, vai fazer com que você ultrapasse mais um dos degraus da sua vitória. Estamos juntos e até breve com mais novas dicas de processo civil.